Olá, sejam muito bem-vindos à nossa aula de fluidos, ainda em fluidos em equilíbrio estático. Nós vamos falar agora um pouco sobre o princípio de Arquimedes. O que diz o princípio de Arquimedes? Que um fluido deslocado é igual ao peso do objeto que foi imerso. Melhor dizendo, de acordo com o enunciado, quando o corpo está totalmente ou parcialmente submerso em um fluido, uma força de empuxo é exercida no fluido que age sobre o corpo. A força é dirigida para cima e tem um módulo igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo. Então, a força de empuxo ela é uma força contrária à força gravitacional. Ela é contrária à força peso, mas essa força-peso ela vai ser de acordo com o corpo que está sendo imerso. E o empuxo ele é uma força que é contrária, ela é para cima. E ela acontece devido ao fluido. E dependendo da densidade desse fluido, das características desse fluido, ele pode ser mais denso ou menos denso, e aí nós vamos ter um empuxo maior ou menor dependendo das características desse fluido. Continuando, se nós pegarmos uma pedra e colocarmos numa piscina, o módulo da força vai ser o seguinte: eu tenho a força-peso vai ser igual a massa vezes a gravidade. Ok, nós sabemos disso. Mas e a força de empuxo? Qual vai ser? Quando a pedra é colocada na piscina, a força de empuxo vai ser direcionada para cima. A força gravitacional vai ser para baixo, enquanto que a força de empuxo ela vai ser direcionada para cima. A força de empuxo vai ser a massa do líquido, do fluido, vezes a gravidade, ou seja, vai ser a densidade do fluido vezes o volume do fluido vezes a gravidade do fluido. Então, nesse caso, o volume do fluido, o volume da pedra é igual ao volume do fluido. Se eu jogo uma pedra grande, o volume do fluido deslocado vai ser grande. Se eu jogo uma pedra pequena, o volume do fluido deslocado vai ser pequeno. Deslocado, quando a gente diz deslocado, é que você percebe que quando você coloca os ovos para cozinhar na panela, aumenta ali o nível da água. Por que aumenta o nível da água? Porque você está colocando objetos ali dentro. Então, é justamente essa água deslocada que nós estamos falando, é desse fluido deslocado que nós estamos estudando. Então, a força de empuxo, ela tem módulo igual ao peso, só que o peso é para baixo e o fluido, o empuxo é para cima. Então, o volume que a pedra desloca é igual ao volume que o fluido for deslocado. Outro ponto importante é que na parte superior da pedra, que a gente jogou dentro da piscina, ela possui uma força de empuxo menor do que na parte inferior. Porque o fluido, na verdade, porque a força de empuxo ela acontece justamente de baixo para cima. Então, embaixo da pedra vai ter maior força de empuxo empurrando essa pedra para cima. Sendo assim, a força resultante aponta para cima. Se
a força de empuxo for maior do que a força peso. Ok, vamos para o próximo. Então, se nós jogássemos então dois objetos diferentes, um pedaço de madeira e uma pedra, ambas de mesmo volume. Se eu colocar ambas com o mesmo volume, o que vai acontecer? Então, a força de empuxo nesses dois casos vai ser a mesma. Por quê? Porque o volume deslocado do líquido é exatamente o mesmo. Então, nós estamos falando de uma força que está extremamente relacionada ao volume que é deslocado. Então, no caso, a pedra, ela afunda. Por que que ela afunda? Porque a densidade dela é maior do que da água. Então, eu tenho que a força-peso é maior do que a força de empuxo. Mas a força de empuxo existe? Claro que existe. Só que ela é igual ao volume do líquido que foi deslocado pela pedra. Só que a pedra possui maior densidade, então ela afunda. No caso da madeira, ela fica emersa, porque ela possui menor densidade que a água. Então, nesse caso, nós temos que a força-peso ela é menor do que a força de empuxo. Então, a força de empuxo vai fazer com que a pedra, ou seja, com que a madeira fique emersa, fique ali na superfície da água. Então, o que precisa para um corpo flutuar? Para um corpo flutuar, é necessário a condição de equilíbrio. Ou seja, quando a força gravitacional, ou a força-peso, melhor dizendo, é igual à força de empuxo. Quando uma é igual à outra, o objeto vai ficar ali na condição de equilíbrio. Ele não vai estar nem flutuando e nem lá no fundo da vasilha, do recipiente. Ele vai ficar como se ele tivesse a mesma densidade que o líquido. Então, a massa vezes a gravidade, que é a força-peso, vai ser igual a densidade vezes o volume vezes a gravidade do fluido que for deslocado. Aqui aparece do lado, aparece essa relação entre a pedra e entre a madeira, tá? Então, força de empuxo é maior no pedaço de madeira e força de empuxo ela é menor no pedaço de pedra, no fragmento de pedra. Bom, o que nós temos para dizer sobre o princípio de Arquimedes é que, resumindo, se eu tenho um objeto e eu jogo ele dentro de um fluido, esse objeto vai fazer com que o nível do fluido seja deslocado. Essa quantidade de fluido deslocado vai ser igual, se eu pegar e se eu pesar, vai ser igual justamente a força de empuxo que é direcionada para cima em qualquer objeto que é submerso. Professor, isso existe para quê? Para qualquer objeto que você mergulha no óleo, mergulha na água, mergulha, sei lá, em qualquer outro fluido, você vai ter a força de empuxo atuando nesse objeto. Sendo assim, até o próximo vídeo.